Escola de Paz hoje cuida dos estímulos que o bebê deve ter para desenvolver os seus sentidos. Ele pode desenvolver sem esses estímulos, mas os pais terão perdido a oportunidade de dar a ele ou a ela melhores condições de desenvolver sua inteligência. Quem pensa que o bebê é um ser passivo, que é só capaz de dormir, chorar, molhar e sujar fraldas, está enganado. Ele é um ser cheio de vida, com quem podemos e devemos nos comunicar. Na verdade, quanto mais cedo começarmos essa comunicação, melhor para todos. E ela deve começar nas conversas com a barriga da mãe. Uma das formas de comunicação com o bebê é a estimulação dos sentidos, do tato, da visão, da audição, do olfato e do paladar. Esses estímulos vão provocar o cérebro e aumentar a sensibilidade do bebê, criando mais oportunidade para ele desenvolver-se e desenvolver sua inteligência. Comecemos pelo tato. Sempre que possível, devemos tocar o bebê, fazer carinho nele, massagear de leve as suas costas, sua barriga, pernas e pés, braços e mãos. O carinho físico ajuda a desenvolver o tato do bebê, sua capacidade de sentir e, ao mesmo tempo, desenvolve sua afetividade. Toda criança tem direito a colo e aconchego. Colo não estraga. Isso é um mito, inventado por quem não queria dar atenção às crianças. O contato físico da criança com a mãe e com o pai é importante, indispensável, como prova física de amor. Colo é prova de atenção e carinho. Passeie com os dedos pela pele do bebê. Faça com que ele seja capaz de sentir o próprio corpo e se sinta querido. Toque várias partes do corpo dele com objetos de textura diferente, para ele perceber que a pele é capaz de reconhecer sensações diferentes. Use objetos ligeiramente aquecidos e ligeiramente resfriados para que ele também entenda as sensações de calor e frio. Essas experiências devem ser repetidas diariamente. Observe aquelas que dão mais prazer ao bebê, que provocam melhores respostas, e dê preferências a ela para o bebê perceber que a aprendizagem é um prazer. Quando encostamos um dedo na palma da mão do bebê, ele automaticamente procura agarrá-lo. Em lugar do dedo, use objetos leves para ele aprender a agarrar e a suspender. Vários autores sugerem que quando o bebê reclama de desconforto e chora, por exemplo, quando está com a fralda molhada ou suja, não devemos atendê-lo imediatamente. Uma pequena espera ensinará ele a reconhecer aquela sensação que provoca o desconforto e a entender que depois do desconforto ele receberá atenção. Outro bom exercício é colocar o bebê de barriga para baixo e empurrá-lo suavemente pelos pés e aí parar o movimento. O bebê tentará retomar esse movimento empurrando com as pernas para ganhar impulso. A hora do banho não deve ser destinada apenas para a higiene. O contato com a água é um prazer para o bebê. Dê a ele algum tempo e liberdade para aproveitar. Jogue a água e incentive a bater com as mãos e os pés. As crianças podem crescer e crescem naturalmente sem estímulos, mas certamente desenvolvem-se melhor se forem estimulados recebendo amor e atenção. Não se pode dizer que um sentido é mais importante que o outro. Todos são essenciais, mas a audição talvez seja o mais ligado ao desenvolvimento da inteligência. Crianças cegas têm mais facilidade de aprendizagem que crianças surdas. Daí a importância do teste da orelhinha. Qualquer dúvida na audição da sua criança, leve-a ao pediatra. O bebê que ouve bem reage a cada som, de acordo com a sua intensidade. Chora quando escuta um barulho muito forte e repentino. Fica agitado e demonstra desagrado com um som alto e contínuo. Mas fica tranquilo ouvindo música e a voz da mãe, que ele, desde cedo, é capaz de reconhecer. Se o pai for presente e der atenção ao bebê constantemente, também terá sua voz reconhecida. Bebês têm uma audição tão seletiva
que podem perceber diferenças no tom da voz, reconhecendo, por exemplo, a zanga do adulto ou a sua impaciência. Quando falamos com o bebê, não podemos deixar que ele perceba na nossa voz medo, insegurança ou alarme, porque isso vai contagiar o bebê e deixá-lo inseguro. Procure evitar os sons altos e contínuos que estressam o bebê. Converse sempre com o seu bebê ou cante para ele. Não use linguagem infantilizada ou tati-bitate para ele não aprender errado. Põe a mão do bebê sobre a sua boca para que ele comece a perceber como se emite um som. Repita a palavra que quer que o bebê aprenda. Um dia, o bebê começa a tentar responder fazendo sons. Imite os sons que ele faz, estabeleça um diálogo. Quando o bebê consegue associar o som de sua voz com a pessoa que está falando, dê um grande passo no desenvolvimento da sua inteligência. Embale seu filho. Cante para ele dormir. O canto cria um ambiente afetivo e favorece o adormecimento. O som da voz da mãe para o bebê é agradável, calmante, traz conforto e segurança. Estimule seu filho a aprender a diferença de sons, a distância de sua origem e a direção. Treine os ouvidos da criança, produzindo sons com vários objetos, de longe e de perto, por cima e por baixo, por trás, pela esquerda e pela direita. Brinque com os sons, bata uma colher na outra, use arroz, feijão ou pedrinhas em uma lata vazia para fazer um chocalho. Bata as chaves do chaveiro, crie sons batendo, apertando, soprando. Bata palmas, estale os dedos, assobie, cante, faça barulhos com a boca. Bebês gostam muito de objetos pendurados no berço e que, além de movimentos, produzem sons ou tocam música. Ponha um chocalho na mão dele. Quando ele entender que a sua ação é que está provocando aquele som, ganhou mais um ponto no desenvolvimento da sua inteligência. Ressalvadas as diferenças da herança genética, todas as crianças têm mais ou menos as mesmas possibilidades de desenvolvimento, mas as crianças estimuladas desenvolvem-se com mais rapidez e melhor. É que ela tem o que Müller chamou de inteligência auditiva. Principalmente na hora de dormir, os bebês precisam ter um ambiente silencioso, tranquilo e com conforto. Ouvir é uma das melhores maneiras que o ser humano tem para aprender, sentir o mundo, comunicar-se, receber informação e experiência. Fale ao bebê com carinho, mesmo que ainda não seja capaz de entender as palavras, ele reconhecerá o tom e receberá a mensagem. Está provado em laboratório que os bebês prestam mais atenção quando o que falamos tem algum sentido do que quando emitimos palavras isoladas e sons sem sentido. Em resumo, bebês também não gostam de blá blá blá. Assim que a criança nasce e abre os olhos, já reage à luz. O movimento mais próximo do bebê faz com que ele mexa a cabeça. Objetos com cores fortes chamam a sua atenção. Isso tudo quer dizer que podemos estimular a visão do bebê com luz, cores e movimentos. Colocar o bebê perto da janela ou porta aberta, por onde entre luz, permite que ele perceba a diferença de iluminação dentro e fora do quarto. Também podemos pegar uma luz fraca, como de uma lanterna de bolso, aproximando-a do rosto e afastando para ajudá-lo a aprender como controlar os olhos para que se adapte às mudanças de iluminação. Fazendo a luz mudar da esquerda para a direita, de cima para baixo, estamos exercitando a fixação do olhar sobre um objeto e sua capacidade de seguir com a vista alguma coisa que interessa a ele. Pendurar pedaços coloridos de papelão, recortado ou de plástico sobre o berço do bebê, não muito afastado do seu rosto, permite a ele um exercício constante para os olhos e a visão. Chega um momento em que ele tentará agarrar o que está vendo, exercitando a coordenação entre a visão e as mãos. Ao dar de mamar, na troca de fralda, durante o banho, sempre que possível,
Converse com seu filho olhando-o nos olhos, mantendo o seu rosto a cerca de 1 palmo de distância para que ele veja com clareza. Essa distância é importante porque mais de perto ele verá 2 rostos e a uma distância maior só verá uma mancha. O rosto da mãe, principalmente sorrindo, é muito atraente e agradável para o bebê. Cobrir o rosto com uma fralda e descobri-lo é uma experiência que alegra qualquer bebê. Ele ainda não pode entender o que está acontecendo, mas pode entender que a mãe não desaparece permanentemente, o que é ótimo para que se sinta seguro. Mas acompanhar a movimentação também é um exercício para os olhos e um estímulo para a visão. Mesmo na idade pré-mental, o bebê está sempre aprendendo alguma coisa, desenvolvendo a inteligência, estabelecendo preferências e definindo comportamento. Cada objeto que percebe e consegue distinguir de outro é uma conquista, um passo à frente no conhecimento e no desenvolvimento da sua inteligência. É importante que o bebê, para se desenvolver, tenha a oportunidade de entender luzes, imagens e impressões diferentes que ocorrem à sua volta. Mas não estimule seu bebê em excesso, porque muita provocação pode estressá-lo. É importante estimular a visão, mas o desenvolvimento não é mecânico nem automático e depende dos estímulos e desafios, mas também depende da tomada de consciência de bebê, da sua capacidade de olhar e de ver, de distinguir, de acompanhar com a vista, e isso exige algum tempo. Todo bebê dá muita importância às próprias mãos. E depois de vê-las e de percebê-las como parte de si mesmo, é que começa a descobrir as outras partes do seu corpo. Brinque com as mãos do seu bebê, faça-o bater palminhas, esfregue-as no seu rosto e no rosto dele. Brinque de esconde-esconde com a fralda até ele perceber que pode afastar a fralda dele mesmo usando as mãos. Não deixe o bebê sempre no mesmo lugar. Ele vai ficar cansado de ver sempre a mesma coisa e aprenderá pouco. Prendas por sobre o berço, papelão colorido, plástico, metais e latas, objetos brilhantes, de vez em quando, cuide de substituí-los. Móveis são muito interessantes porque estão sempre em mutação. Quando for passear com ele, coloque-o de frente para a vida, de modo a que possa ver tudo. A partir dos 2, 3 meses, forre o chão com um lençol limpo e espalhe objetos coloridos à sua volta. O bebê já sustenta a cabeça e vai se esticar, tentar movimentos para poder alcançar seus objetos de desejo. É um bom exercício físico e uma ginástica para os olhos e a visão. Por volta dos 5, 6 meses, faça esconde-esconde com os objetos, deixando que ele veja onde os escondeu-os. Quando ele puder achá-los, vai ter um grande prazer e terá feito um grande avanço intelectual que passa a entender que as coisas continuam existindo mesmo longe do olhar. Esse é um requisito básico para o desenvolvimento da inteligência. Quando ele começar a engatinhar, abra bastante espaço para o bebê e dê a ele a liberdade para experimentar, descobrir, aventurar-se. Assim é que ele vai aprender e desenvolver conceitos de distância, altura, largura, consistência, espessura, tamanho. Depois dos 6 meses, ofereça revistas para rabiscar e rasgar. Sempre que possível, acompanhe-o nessa atividade. Converse com ele, dê nome às figuras. Toda criança normal tem possibilidade de se desenvolver e de ser inteligente, mas as que são estimuladas a olhar e a ver têm mais facilidade para aprender. Estudos da Universidade da Cor, na França, já comprovaram que as cores têm influência na alimentação, no humor e no comportamento do ser humano. Quer dizer que também influenciam a criança. Segundo o professor François Parra, do Laboratório de Psicologia Aplicada do Museu Nacional de História Natural da França, encefalogramas e eletrocardiogramas já registraram as perturbações positivas e negativas causadas no ser humano por diferentes cores. Suas pesquisas foram confirmadas pelo professor Harold Hoffarth de Alberton, no Canadá,
Entre outras experiências, ele demonstrou que um ambiente todo em vermelho acelera o ritmo das pulsações cardíacas em 17%, aumentando a pressão e a tensão. Max Lüscher, psicólogo suíço e autor de um teste muito usado universalmente pelos marqueteiros e publicitários, provou que as embalagens vermelhas estimulam a compra, mas são rejeitadas pelos cardíacos, possivelmente por identificar na cor um perigo para eles. No laboratório de fotometria de Buer-Suivet, pesquisadores franceses mediram os efeitos da luz colorida sobre o crescimento dos vegetais e descobriram que a luz vermelha acelera o crescimento das plantas, enquanto o azul e o verde inibem. Na Rússia, há anos, as paredes dos berçários são pintadas na cor violeta, e a cor também das paredes internas das aeronaves espaciais é violeta, e nas salas de aula porque favorece o desenvolvimento intelectual. Ao contrário, o vermelho provoca agressividade e o amarelo, lassidão. Quando a produção da fábrica Renault em Billancourt caiu mais de 30%, a causa da depressão das enxaquecas dos operários foi identificada como sendo a nova pintura das paredes em preto e verde. Depois que a Ponte Negra de Blackfriars foi pintada de azul, os suicidas desistiram de pular da ponte em Londres. E as celas pintadas de cor-de-rosa acabaram com a violência em São Bernardino, na Califórnia. Voltando a Lüscher, ele descobriu, trabalhando para um grande laboratório farmacêutico, que as cápsulas nas cores apropriadas aumentavam a efetividade de vários remédios, especialmente os antidepressivos e os relaxantes. Assim como verificou que uma pílula verde provocava depressão e tensão psíquica nos pacientes. O Centro Francês da Cor tem um grande banco de dados com descobertas ligadas à influência da cor sobre crianças. Há cores que excitam, as que provocam sono, as que favorecem a insônia, as que acalmam, as que provocam cólicas, as que dão insegurança, as que provocam cólera, as que provocam náusea e enjoo e as que dão prazer. Os pais devem observar como as cores influem sobre seus filhos. Pode parecer preconceito, mas não é. O professor Jean-Maurice Simoneux, da Escola Boulle, afirma que a situação econômica social influi na escolha e na preferência por cores. As classes menos privilegiadas preferem as cores primárias e os tons mais fortes, enquanto os que situam no alto da pirâmide preferem os tons pastel. Cartola da Mangueira certamente não sabia disso. A cor também é uma questão de aprendizado e cultura, e o gosto das crianças muda com o tempo. Muito da resistência de uma criança por uma comida deve-se à cor do alimento. Os cientistas insistem em que o mundo é incolor. Segundo François Sins, do Centro Francês da Cor, é o nosso olho que dá cor aos objetos. O objeto recebe uma onda luminosa com todas as cores do espectro. Segundo a sua composição química, a superfície do objeto absorve uma parte dessa onda e reflete outra. O olho só capta a radiação, isto é, a onda rejeitada, identificando-a como a cor do objeto. Se o espinafre, que é o espinafre, rejeita a cor verde, não é de admirar que as crianças rejeitem o verde espinafre. Estamos encerrando aqui essa edição de Escola dos Pais, prometendo voltar na semana que vem com os estímulos ao olfato e ao paladar. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Pais,
Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro. CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.